A cidade, envolta em uma névoa azulada da noite polar, recebeu Nina com um vento gélido cortante. Um fino e insistente floco de neve, tão afiado quanto cacos de vidro, arranha seu rosto, mas ela não dá importância. Com determinação, segue em frente. A escuridão total do lugar parece refletir seu estado de espírito. Falta pouco mais de um mês para que tudo volte ao normal, e ela só precisa resistir até lá. Essa é uma característica peculiar da região em que vive, localizada nos confins do noroeste do país. O clima severo não é para qualquer um. No entanto, Nina não se incomoda com essa época do ano, que costuma transformar a cidade em um palco vivo de lendas e contos de fadas ousados. Hoje, no entanto, nem mesmo isso consegue animá-la. Inspirando profundamente o ar gelado, ela tenta se recompor. Nina trabalha como médica plantonista na principal unidade de emergência da cidade e está acostumada a lidar com estresse e situações difíceis. Contudo, aquele dia, mal começa, já a deixa fora de equilíbrio. O motivo de sua inquietação é uma herança deixada para Nina, uma empresa de construção naval Brisa do Mar. Essa situação se transforma em um pesadelo, trazendo uma enxurrada de problemas e dando início a uma nova discussão com seu ex-marido. Acelerando o passo, Nina ajusta o colarinho do casaco azul escuro e murmura para si mesma. Não tem por que ter medo. Você é médica, já enfrentou situações muito piores. É só uma coisa chata. Vai passar. Esboçando um sorriso tímido, ela continua seu caminho, tentando convencer a si mesma de que esse caos terá fim. Ela tocou com a mão o bolso lateral onde estava seu fiel bloco de anotações, aquele em que fazia suas caricaturas. Esse pequeno hobby sempre a ajudava a relaxar. Quantas vezes ele já a tinha salvado de momentos difíceis? Era impossível contar. Bastava desenhar uma caricatura de alguém desagradável ou irritante, e como mágica, todo o negativismo daquela pessoa desaparecia, dando lugar a um sorriso. Os colegas da clínica onde ela trabalhava já haviam comentado várias vezes como os desenhos de Nina, com seu toque de humor, conseguiam arrancar gargalhadas. E tudo bem, se não fosse pelo fato de que nem tudo na vida podia ser resolvido com lápis e papel. O divórcio com Sérgio, ocorrido há um mês, tinha sido doloroso e humilhante. E para piorar, Sérgio havia aparecido com sua ex-amante e agora nova namorada, Suzane, como se Nina fosse um objeto descartável. Agora, aquele casal estava esperando por Nina no prédio do tribunal. Apesar do ambiente aquecido no hall de entrada, Nina sentia um frio constante, resultado de sua ansiedade e apreensão. No tribunal, o silêncio opressivo era quebrado apenas por sussurros. Não vou te deixar nem uma migalha da herança, disse Sérgio, com desprezo, enquanto Suzane soltava uma risada debochada. Nina apertou os lábios em uma linha fina, lutando para não reagir. Sabia que, se permitisse que as emoções a dominassem, ela perderia. Suzane, uma loira elegante usando um casaco de pele, lançou um olhar cheio de desdém. Pois é, nem tenho que dizer, né? O que ele viu em você afinal? Provocou Suzane, com um sorriso falso. Mas preciso admitir que você é ousada. Veio aqui por herança. Bem típico de quem quer pegar o que não é seu. Sérgio cruzou os braços, lançando para Nina um olhar cheio de irritação mal disfarçada. Como sempre, ele parecia impecável em seu terno caro, um entre muitos do seu guarda-roupa vasto e luxuoso. Nina o encarou com frieza e uma educação calculada, tentando ao máximo manter a compostura. Nina respirou fundo, controlando suas emoções. Sérgio, não precisava agir assim. Não vejo nada de vergonhoso em lutar pelos meus direitos. Direitos? Que direitos? Disparou Suzane, com um sorriso venenoso. O pai do Sérgio estava claramente fora de si quando fez aquele testamento. Ele era só um velho com demência, e você aproveitou para bajulá-lo e tentar garantir uma parte da herança. Nina soltou uma risada irônica. Suzane, não pense que só porque você é desonesta, eu também sou. Sempre tratei o Sr. Pedro com honestidade e respeito. Seus olhos pousaram firmes em Sérgio. E se ele realmente não estava em pleno juízo, por que você não tomou a iniciativa de solicitar a curatela ou providenciar cuidados adequados, como uma casa de repouso? Ou será que naquela época isso simplesmente não era uma prioridade para você? O rosto de Sérgio ficou rubro de raiva. Ele parecia lutar para encontrar palavras, mas o gênio explosivo o impedia de articular uma resposta coerente. Você é simplesmente... gaguejou ele, quase perdendo o controle.
Por favor, ocupem seus lugares e mantenham o silêncio. Ecoou a voz firme do juiz ao entrar na sala de audiências. Ele se dirigiu à mesa, sentou-se e fez um sinal para que o secretário iniciasse o processo. Sérgio e Suzane se sentaram propositalmente em um lugar que ficasse de frente para Nina. Muito bem, vamos ao caso, anunciou o juiz. Hoje, analisaremos o testamento deixado pelo falecido Pedro Vicente da Silva. No documento, está especificado que a empresa de construção naval Brisa do Mar será transferida para a propriedade de sua nora, Nina Vitória da Silva. O senhor Sérgio Pedro Vicente, filho do falecido, contesta esta decisão. A palavra será concedida ao requerente. Sérgio levantou-se, ajustando sua expressão para uma máscara de falsa tristeza. Meritíssimo, considero que este testamento é inválido. Meu pai, Pedro Vicente, estava gravemente doente nos últimos anos de sua vida e não era capaz de tomar decisões conscientes. Ele estava vulnerável e influenciável. Nina se aproveitou de sua confiança para arrancar dele a empresa. Além disso, como isso pode ser justo? Eu sou o único filho biológico dele. E com a Nina já estou divorciado, declarou Sérgio, elevando o tom de voz para enfatizar suas palavras. Suzane, sempre pronta para ajudar, gesticulou com vigor. Essa mulher é uma oportunista. Não tem nenhuma ligação com construção naval. Para que ela quer essa empresa? Provavelmente só quer vender tudo e ficar rica às custas do trabalho dos outros. O silêncio tomou conta da sala do tribunal. Até o juiz pareceu intrigado. Ele tirou os óculos e esfregou os olhos como se quisesse enxergar melhor a situação. Senhora Nina Vitória, como médica, a senhora possui algum conhecimento sobre construção naval? E quais são seus planos para o futuro da empresa? Perguntou o juiz, inclinando levemente a cabeça para escutá-la melhor. Nina levantou-se com um olhar calmo e confiante, sem a menor intenção de se justificar. Meritíssimo, eu não nego que não sou especialista nessa área. Mas, acima de tudo, sou médica e sei o que é responsabilidade. Pretendo contratar um gestor profissional, alguém que entenda do setor, para administrar a empresa. Meus planos incluem não só manter a operação, mas também modernizá-la e incorporar novas tecnologias que permitirão alcançar um novo patamar no mercado. O senhor Pedro confiava em mim, e eu não vou decepcioná-lo. Além disso, estive ao lado dele nos últimos meses de sua vida, cuidando da sua saúde, administrando injeções e seguindo rigorosamente as prescrições médicas. Sérgio levantou-se abruptamente, indignado. Que absurdo! Novas tecnologias? Você ao menos entende do que está falando? É médica, não engenheira. Alguma vez já viu algo relacionado à construção naval? Suzane caiu na gargalhada, apoiando Sérgio. Isso é óbvio, não é? Ela apenas conseguiu ganhar a confiança do velho. Só isso. Quem sabe até encheu ele de medicamentos para deixá-lo confuso. Foi assim que conseguiu o que queria. Vocês médicos acham que sabem de tudo, não é? Nem precisam aprender, já nascem sabendo, zombou Suzane, com um sorriso ácido. Nina olhou para os dois com desprezo. Podem especular e me insultar o quanto quiserem, mas isso não muda o fato de que o testamento foi feito de forma completamente legal. Além disso, tenho mais uma carta na manga. Um silêncio tenso tomou conta da sala. Sérgio e Suzane a encaravam, confusos e claramente preocupados. Tenho uma gravação do último diálogo que tive com o senhor Pedro Vicente, onde ele confirma, com suas próprias palavras, que queria que a empresa fosse deixada para mim. Essa gravação foi feita de forma acidental, mas é uma prova irrefutável da vontade dele. Solicito que ela seja ouvida, disse Nina, tirando o celular da bolsa, onde a gravação estava salva. O juiz concordou e fez um sinal para que o secretário conectasse o aparelho ao sistema de som, para que todos na sala pudessem ouvir com clareza. A gravação começou a tocar, e a voz do falecido Pedro Vicente ecoou pela sala. Quero que você cuide da minha empresa, Nina. Sei que você é inteligente, competente, e não deixará isso tudo se perder. Meu filho. Bem, ele é completamente alheio aos negócios e nunca gostou do mar. Sem amor pelo trabalho, ninguém consegue tocar esse tipo de negócio. Sérgio empalideceu, enquanto Suzane ficou sem palavras, claramente abalada. O juiz olhou para eles, balançou a cabeça e falou com firmeza. Preciso analisar todos os materiais apresentados com mais cuidado.
Vou adiar a audiência por 2 semanas para emitir um parecer final. Nina sentiu uma onda de satisfação. Sabia que estava fazendo a coisa certa e estava confiante no desfecho do processo. Além disso, tinha mais um pequeno trunfo reservado para aquela dupla. Ao passar por Sérgio, ele agarrou seu braço com força e disse: "Você acha que ganhou, não é? Isso é só um adiamento, sua estúpida. Você ainda vai se arrepender disso." Nina olhou para o ex-marido com indiferença. "Sérgio, você já destruiu tudo com suas próprias mãos. Agora, pode tentar quantas vezes quiser, mas não vai conseguir nada. Eu não tenho medo de você, nem da Suzane." Já saindo do prédio, Nina estalou os dedos, como se tivesse se lembrado de algo, e se virou. "Ah, antes que eu me esqueça." Ela tirou o pequeno bloco da bolsa e mostrou a Sérgio e Suzane um desenho. A caricatura os retratava como 2 goblins maldosos, tramando algo sinistro. Sérgio ficou boquiaberto, enquanto Suzane ficou vermelha de raiva, praticamente paralisada. Nina observou a reação dos dois com um leve sorriso no rosto. Não precisava de grandes palavras. Aquele pequeno gesto foi suficiente para mostrar quem estava no controle. Essa batalha estava ganha, mas ela sabia que outras viriam. Era apenas uma questão de tempo. Ao sair para a rua, Nina respirou fundo. O ar gelado queimava seus pulmões, mas o frio externo não tinha efeito algum sobre ela. Por dentro, ardia o fogo da determinação, um fogo que nenhuma ameaça poderia apagar. Ela se lembrou de como adorava desenhar caricaturas nos tempos livres, transformando pessoas difíceis em personagens engraçados. Agora, Sérgio e Suzane haviam se tornado os protagonistas de seu próprio quadrinho secreto. O pensamento a fez sorrir, e o peso da situação pareceu diminuir. Até mesmo a escuridão do mês de dezembro, com sua longa noite polar, parecia menos opressiva. De dezembro a janeiro, embora o período da noite polar não fosse tão longo, às vezes parecia que o sol jamais voltaria a aparecer no horizonte. No entanto, nesses dias, a cidade se transformava, iluminada por milhares de luzes e decorações natalinas. Faltava pouco para o ano novo, e isso fazia com que a escuridão deixasse de ser tão assustadora ou opressiva. Trabalhando no setor de emergência, Nina entendia como ninguém o significado do amanhecer e do sol para as pessoas. Muitas vezes, mesmo os pacientes mais graves pareciam reviver ao ver um simples raio de sol escapando pelas persianas da janela do quarto. Por isso, durante a noite polar, Nina decidiu desenhar pequenos sóis sorridentes em folhas de papel e pendurá-los nas paredes das enfermarias. Assim, ao abrir os olhos, os pacientes se deparavam com aqueles raios de sol desenhados, trazendo um pouco de luz e conforto para os dias mais escuros. Sorrindo consigo mesma ao relembrar disso, Nina acelerou o passo. No fundo, estava feliz por ter nascido e crescido naquela terra gelada. Várias vezes parentes de outras regiões, com climas mais amenos, a convidaram para se mudar, mas ela sempre recusava. "E daí que o mar é frio?" costumava responder. "As paisagens são incríveis. Além disso, como dizem, onde se nasce, é onde se é mais útil." Seu pai foi marinheiro, sua mãe professora, e ela havia escolhido dedicar sua vida à medicina, sem nunca se arrepender. Um médico é quem salva o paciente quando está a um passo do abismo, pensava. No início da faculdade de medicina, Nina sonhava em ser cirurgiã. Porém, sua visão mudou completamente quando um dos professores mais talentosos identificou nela um dom especial. Segundo o professor Aristides Ventura, havia algo em Nina que a fazia desafiar a morte e vencer batalhas pela vida de seus pacientes. Embora ninguém falasse sobre isso abertamente, os colegas da clínica acreditavam que Nina era abençoada. Sempre que ela entrava no quarto de um paciente em estado grave, algo mudava. Em pouco tempo, o quadro melhorava significativamente. "Não sou eu, é o poder da medicina e das técnicas modernas. Só sigo os procedimentos com dedicação", respondia ela, sorrindo, quando alguém comentava sobre o milagre. Nina estava quase chegando ao ponto de ônibus quando ouviu o celular tocar no bolso. O som a deixou inquieta. "Será que é outra emergência?" pensou, com o coração batendo mais rápido. Com mãos firmes, ela tirou o telefone do bolso e olhou para a tela. No visor do celular, apareceu o nome Emergência, Hospital. A voz da enfermeira plantonista soava preocupada. "Um menino de 13 anos caiu do cavalo no hipódromo. O estado é grave,
Ele ainda não recuperou a consciência. O cirurgião e o traumatologista já estão vindo. O coração de Nina apertou. Esquecendo o frio e seus próprios pensamentos, ela se virou e apressou o passo em direção ao ponto de táxi. Estou a caminho. Chego em breve, respondeu, desligando a chamada. O hospital a recebeu com o barulho habitual de passos apressados, vozes tensas e o aroma familiar de desinfetantes. Aquela mistura de sons e cheiros, para Nina, era quase um lar. Jogando o casaco sobre uma cadeira, ela caminhou rapidamente até a UTI. Na maca, estava o menino. O rosto pálido, olheiras profundas e os lábios levemente arroxeados. A enfermeira começou a relatar. Suspeita de fratura na região torácica. O estado é crítico. Sem perder tempo, Nina iniciou o exame com movimentos rápidos e precisos, como fora treinada. Cada segundo contava. Ela conectou o paciente ao monitor, instalou o soro e observou a linha instável no visor, refletindo a respiração fraca do garoto. Qual o nome do paciente? Quem são os pais? Perguntou, sem tirar os olhos dos sinais vitais. Caio Martins. Os pais estão no corredor. O pai é um advogado famoso na cidade, Ricardo Martins. Parece que a mulher com ele é a madrasta do garoto, Natália. E há também um adolescente, Guto, que parece ser o meio-irmão. Ele estava nas aulas de equitação com o menino. Nina assentiu. Sabia que os pais deviam estar preocupados e se sentindo impotentes, mas no momento sua prioridade era estabilizar o jovem paciente. Vamos fazer uma tomografia computadorizada e exames urgentes. Precisamos entender a extensão das lesões. Ao sair rapidamente para o corredor, ela avistou um homem alto, de meia idade, com linhas de preocupação marcadas no rosto. Ao lado dele, estava uma mulher com expressão tensa e um adolescente cujo olhar parecia mais irritado do que preocupado. O homem deu um passo à frente, a voz tremendo. Como está meu filho? Nina respondeu com honestidade. O estado é grave. Ele tem um trauma crânioencefálico e a suspeita de lesões internas. Estamos fazendo tudo o que é possível. A madrasta apertou os lábios, nervosa. Ele é tão desastrado. Vive caindo. E ainda insiste nessa ideia de montar a cavalo. Natália, agora não é hora para esses comentários. Interrompeu Ricardo, em um tom mais alto do que o esperado. A madrasta soltou um suspiro impaciente, um gesto carregado de desprezo, como se toda a situação fosse um incômodo para ela. Guto virou o rosto para a janela, evitando olhar para os outros. Estamos fazendo tudo ao nosso alcance, disse Nina, tentando manter a calma. No momento, ele está na UTI, e seu estado exige monitoramento constante. Por favor, aguardem aqui. Manterei vocês informados. De volta à sala de emergência, Nina encontrou a equipe de médicos e enfermeiros já mobilizada. Eles trabalhavam como uma máquina bem sincronizada, cada um sabendo exatamente o que fazer. Nina observou Caio, e por um momento, sua mente viajou ao passado. Ela se lembrou de quando era criança e foi levada ao hospital depois de quebrar o braço enquanto andava de trenó. Na época, tinha apenas 10 anos, e uma médica gentil a confortou, inspirando-a a seguir a carreira na medicina. Pressão caindo. A voz do anestesista a trouxe de volta à realidade. Aumentem a dose de adrenalina, ordenou Nina, aproximando-se do monitor para analisar os sinais vitais do paciente. A luta pela vida de Caio continuava. Cada respiração parecia um esforço imenso. Temos os resultados da tomografia, anunciou o radiologista ao entrar na sala. Não é tão grave quanto pensávamos. A contusão cerebral é mínima. Provavelmente o capacete de proteção salvou. Mas a área da coluna cervical é preocupante. Nina franziu a testa. A situação era delicada. A cirurgia seria arriscada, mas sem ela, Caio não teria chances de recuperar uma vida normal. Sem intervenção, as complicações levariam à invalidez. Preparem a sala de cirurgia, ordenou Nina. E chamem o neurocirurgião imediatamente. O tempo parecia voar enquanto tudo era preparado para a operação. Do lado de fora, no corredor, os pais de Caio andavam de um lado para o outro, inquietos, enquanto Guto permanecia sentado, voltado para a parede, como se quisesse se isolar de tudo. Ricardo se aproximou novamente de Nina, o desespero evidente em seus olhos. Por favor, doutora, meu filho vai sobreviver? Nina segurou a mão dele com firmeza, tentando transmitir um pouco de esperança.
Estamos fazendo tudo o que podemos. A intervenção será mínima e corretiva, mas agora é importante que você tenha paciência. A operação durou várias horas. Nina observava a equipe de cirurgiões com o coração na mão. Cada movimento deles era crucial para salvar a vida do garoto. Nina sentia o peso da responsabilidade enquanto aguardava o fim da operação. Cada minuto parecia uma eternidade, mas, finalmente, a porta da sala de cirurgia se abriu. Terminamos, anunciou o neurocirurgião, limpando o suor da testa. Aparentemente, tudo correu bem, mas agora o mais importante é o monitoramento constante. Nina foi ao encontro dos pais de Caio. Ricardo levantou-se de um salto ao vê-la. Doutora, como ele está? A cirurgia foi bem sucedida, respondeu Nina, com uma voz calma e profissional. No entanto, Caio ainda está em coma. Mas isso é normal, não se preocupem. Ele está na UTI sob observação. Natália começou a chorar, cobrindo o rosto com as mãos, enquanto Ricardo se sentava, pálido como uma folha de papel. Guto, no entanto, continuava no canto da sala, em silêncio, com uma expressão indiferente e distante. Posso ver meu filho? Perguntou Ricardo, em um tom baixo e carregado de emoção. Ainda não, respondeu Nina gentilmente. Por favor, aguarde um pouco mais. Avisarei assim que for possível. Nina voltou à UTI. As luzes, ajustadas para um brilho suave, criavam uma atmosfera tensa. Caio estava conectado ao soro e a diversos monitores. Sua respiração era irregular, e os sinais vitais oscilavam no visor. Nina sentou-se ao lado dele, olhando para o rosto pálido do garoto. Seus pensamentos a levaram de volta à infância. Lembrou-se das vezes em que havia se machucado, do medo, da dor, mas também da força que encontrou graças à ajuda de outros. Caio, assim como ela, amava cavalos. Nina sempre sonhou em montar, mas sua família não tinha condições de pagar pelas aulas ou pela cara equipagem necessária. Ao invés disso, desenhava cavalos em cadernos, imaginando-se uma exímia amazona. Agora, ao lado daquele menino, ela podia imaginar o medo que ele sentia, mesmo inconsciente. Sabia que ele entenderia o que estava acontecendo de alguma forma. Decidiu permanecer no hospital aquela noite. A situação era excepcional, e afinal, ninguém a esperava em casa. Com delicadeza, Nina segurou a mão de Caio, pequena e frágil na sua. Era como se quisesse transmitir a ele um pouco da sua força, uma fagulha de energia para ajudá-lo a lutar. Naquele momento, sentiu o peso da responsabilidade e um profundo senso de compaixão. Caio, aguente firme, sussurrou Nina. Eu sei que você é forte, e farei tudo para que você melhore. No mesmo instante, a lâmpada fluorescente acima de sua cabeça piscou algumas vezes, em intervalos regulares. Nina estremeceu, uma onda de ansiedade percorreu sua espinha. Meu Deus! Não! Isso deve ser só uma coincidência, murmurou, lançando um olhar cauteloso para a lâmpada, que já não piscava mais. O espanto de Nina não era sem motivo. Quando criança, sob a influência de seu pai, que era marinheiro, ela havia participado de um clube de jovens navegadores, organizado por seu professor de geografia, André Semyonovich. Lá, além de aprender sobre navegação, Nina também aprendeu o código Morse, uma linguagem de sinais composta por pontos e traços, usados em sequências específicas. Ela dominava tão bem o código que poderia, mesmo agora, enviar sinais para o navio usando uma lanterna. Porém, o que mais a intrigava era que a sequência de piscadas da lâmpada parecia formar uma mensagem clara e afirmativa no código Morse. Mas o que foi isso? Uma coincidência ou algum tipo de sinal? Perguntou-se em voz baixa, sem encontrar uma resposta. A verdade é que o trabalho na UTI muitas vezes trazia consigo fenômenos difíceis de explicar, situações que pareciam desafiar a lógica e a ciência. Talvez fosse o ambiente tenso ou a intensidade das emoções, mas coisas estranhas aconteciam ali com certa frequência. A noite se arrastava lentamente, como se compreendesse que não havia pressa para ceder sua longa soberania polar sobre aquele território gelado. Nina ia de quarto em quarto, verificando o estado de cada paciente, atenta a qualquer alteração. Ela quase não dormia e mal se lembrava de comer, mas o cansaço parecia ser abafado por seu desejo de ajudar e salvar vidas. Sentada ao lado da cama de um dos pacientes, enquanto observava os monitores, Nina nem percebeu quando seus próprios olhos começaram a pesar, cedendo à exaustão acumulada. Uma enfermeira entrou na UTI.
Doutora Nina, aceita um café? Perguntou Tatiana, sorrindo de forma atenciosa. Você está de pé a noite inteira. Obrigada, respondeu Nina, esforçando-se para retribuir o sorriso. Um café seria ótimo agora. E o Caio? Perguntou, enquanto a enfermeira preparava a bebida. Sem mudanças até agora, mas os sinais estão estáveis, respondeu Tatiana com um suspiro. Que Deus nos ajude, disse Nina, soltando um leve suspiro. Ela sabia que ainda havia uma longa luta pela frente, mas, como sempre, estava disposta a batalhar por cada um de seus pacientes. Também sabia que o amor e a compaixão podiam operar milagres. Era esse sentimento que guiava sua atuação naquela profissão difícil, muitas vezes cruel, mas absolutamente necessária. Aproveitando um momento de calma, Nina tirou o pequeno bloco do bolso e começou a rascunhar rapidamente com seu lápis. Desta vez, não era uma caricatura, mas um desenho gentil, um jovem cavaleiro sorrindo, montado em um belo cavalo. Ela terminou o desenho com um sorriso, arrancou a folha do bloco e a colocou cuidadosamente sobre o criado mudo ao lado da cama de Caio. Quando ele acordar, isso vai trazer um pouco de alegria, pensou. Finalmente, o turno de Nina chegou ao fim. Depois de relatar tudo ao chefe do plantão, tomou uma xícara de café forte, trocou de roupa e saiu do hospital. O amanhecer parecia ter perdido a batalha mais uma vez para a longa noite polar, deixando a cidade envolta em uma penumbra acinzentada. Um frio leve beliscava seu rosto, a obrigando a andar mais rápido. Nina tentou não pensar no trabalho e no que a esperava no dia seguinte, mas sua mente insistia em retornar a Caio, ao pai dele, Ricardo, e até a questões que nada tinham a ver com o hospital, como Sérgio, Suzane e o julgamento. Aquilo parecia tão distante, mas, ao mesmo tempo, perigosamente próximo. De repente, a imagem de seu falecido sogro surgiu em sua mente. Apesar de sua rigidez, Pedro Vicente sempre fora um homem sábio e bondoso. Nina lembrou-se de como costumava visitá-lo, de como eles tomavam chá juntos e conversavam sobre todos os assuntos. Ele sempre a apoiou e acreditava em seu talento como médica. Pedro Vicente também era o único na família de Sérgio que realmente a aceitava como ela era. Ao atravessar a rua, Nina recordou os últimos meses de vida do sogro. Ele havia enfrentado uma doença cruel, que o consumiu lentamente, transformando aquele empresário forte e cheio de vida em um homem frágil e dependente. Sérgio, apesar de ser filho, estava ocupado demais com seus próprios interesses para dedicar atenção ao pai. Chamava a si mesmo de empreendedor iniciante e visitava Pedro Vicente uma vez por semana, apenas por obrigação. Nina, por outro lado, mesmo com sua rotina exaustiva e o cansaço acumulado, passava todo o tempo livre cuidando do sogro. Alimentava-o, trocava roupa de cama, lia livros para ele e, às vezes, apenas segurava sua mão, oferecendo companhia. Nina, você é meu anjo da guarda, dizia Pedro Vicente, com a voz fraca. A única pessoa que realmente se importa comigo. Meu filho, infelizmente, é um homem frio, com o coração endurecido pelo dinheiro e pela ganância. Senhor Pedro, não diga isso. Respondia Nina, tentando confortá-lo. O Sérgio está apenas ocupado. Ele tem muitas responsabilidades. Não, minha querida, replicava o sogro, balançando a cabeça com pesar. Ele não é como você. Você é luminosa, generosa. Vai ser uma excelente líder, e por isso não posso deixar a empresa nas mãos de alguém tão despreparado como ele. Sei que, quando eu não estiver mais aqui, Sérgio não vai te deixar em paz. Ele vai tentar tirar a empresa de você. Mas não desista, você é forte. Vai conseguir enfrentar tudo isso. Naquele momento, Nina não deu muita importância às palavras de Pedro Vicente. Achou que fossem delírios de um homem debilitado. Mas agora, com o passar do tempo, suas palavras ressoavam de forma diferente. Já não pareciam divagações de alguém doente, mas sim o raciocínio lúcido de um empresário experiente. Essa lembrança do passado lhe veio à mente como uma chama viva, reforçando sua determinação. Ao chegar em casa, Nina decidiu se distrair um pouco com seu hobby favorito. Pegou seu caderno de desenhos e um estojo de lápis. Ainda que sua mente estivesse agitada, pulando de uma preocupação para outra, ela começou a desenhar. Em poucos minutos, uma caricatura tomou forma. Sérgio, representado como um peru arrogante, ao lado de Suzane, retratada como uma galinha sorridente. E lá estava Nina, desenhada como uma gata, com a pata cerrada,
pronta para reagir. A cada novo traço, o peso em seu coração dava lugar à leveza e ao humor. O desenho era sua forma de expressar tudo o que não podia dizer em voz alta. De repente, o toque do telefone a interrompeu. Na tela, apareceu um número desconhecido. Doutora Nina? Disse uma voz familiar, do outro lado da linha. Desculpe incomodar. Aqui é o pai do Caio Martins, o menino que sofreu a queda no hipódromo. Sim, eu me lembro, respondeu Nina, imediatamente atenta. Claro, respondeu Ricardo, respirando fundo, com um tom cansado. Doutora, me diga com sinceridade, como está meu filho? Hoje de manhã ele apresentou uma melhora, respondeu Nina, honesta. O cérebro não foi afetado, graças ao capacete de proteção. O impacto pode ter causado um choque pelo trauma da queda, mas, no geral, o estado dele é estável. Estamos fazendo tudo o que podemos. Então há esperança? Perguntou Ricardo, com um olhar cheio de expectativa. É claro que há, respondeu Nina prontamente. Só é preciso ter paciência. Ricardo hesitou por alguns segundos e depois perguntou. Eu gostaria de conversar com você em particular, se possível. O que acha de eu passar na sua casa agora? Nina arqueou as sobrancelhas. Surpresa. Então você já sabe o meu endereço. Para alguém com conexões, isso não é tão difícil, disse Ricardo, com um sorriso tímido. Tudo bem, pode vir, respondeu Nina, ainda um pouco intrigada com o motivo da visita. Talvez fosse por causa de Caio. Não demorou muito até que Ricardo chegasse, segurando um buquê de flores e uma caixa de chocolates. Nina corou até a raiz dos cabelos, mas acabou aceitando o presente. Recusar teria parecido rude, e por algum motivo, ela não queria magoá-lo. Enquanto Nina servia um café, Ricardo sentou-se na sala de estar, e depois de um breve silêncio, disse: Eu nem sei como agradecer. Você é a única que nos dá esperança. É o meu trabalho, respondeu Nina, tentando minimizar a situação. Não, você faz muito mais do que isso, retrucou Ricardo, balançando a cabeça. Dá para ver como você realmente se importa com o meu filho. E sinceramente, não entendo como uma médica tão talentosa como você ainda trabalha aqui na nossa cidade. Por que não em uma capital, onde você teria mais oportunidades? Nina ficou surpresa com a pergunta, mas respondeu calmamente. Eu amo o que faço, e gosto da minha cidade. Mas você poderia sair daqui, teria portas abertas em qualquer lugar, insistiu Ricardo. Eu tenho família aqui, respondeu ela, em um tom mais baixo. Mas você não é casada, certo? Perguntou Ricardo, sem rodeios. Nina ficou visivelmente desconcertada. Você sabe disso? Me desculpe pela pergunta indiscreta. Mas, olhando para você, vejo não apenas uma médica talentosa, mas também uma mulher gentil e compassiva, disse Ricardo, expressando sinceridade. Quero agradecer por tudo que você está fazendo pelo meu filho. E se houver algo que eu possa fazer por você, ou pela clínica, é só me dizer. Eu sou advogado, bem conhecido na cidade e na região, e quero ajudar de alguma forma. Ele fez uma pausa e completou, com um olhar de culpa. Estou sempre ocupado com o trabalho e acabei não prestando atenção no meu filho. Guto, o garoto da minha segunda esposa, só pensa em gadgets e redes sociais. Eu percebo agora que negligenciei Caio, disse Ricardo, com um olhar de culpa. Agora o mais importante é ter paciência, respondeu Nina, em tom tranquilizador. Às vezes, o tempo é o melhor médico. Entendo, concordou Ricardo, pensativo. Bom, não quero mais tomar o seu tempo. Sei que você acabou de sair de um turno pesado, e eu ainda tenho algumas pendências. Preciso falar com o diretor do hipódromo para entender onde estava o instrutor quando meu filho caiu do cavalo. Nina fez uma pausa antes de responder, sua voz calma e ponderada. Só tome cuidado para não agir por impulso. Talvez os funcionários do hipódromo não sejam culpados. Acredite, como médica, eu vejo como as coincidências podem ser mais comuns do que imaginamos. É um paradoxo, mas essa é minha visão, baseada na experiência. Você tem razão, concordou Ricardo, soltando um suspiro. Não é uma situação que se resolve no calor do momento. O Caio e a Suzane, minha esposa, sempre tiveram uma relação difícil. Ela é madrasta dele, e isso traz conflitos inevitáveis. Além disso, ele e o Guto, meu enteado, nunca se deram bem. Nina concordou em silêncio,
compreendendo os desafios de Ricardo como pai. Ela o acompanhou até a porta, observando o quanto ele estava apreensivo. Não era fácil lidar com o medo de perder alguém tão querido. Caio é jovem e forte, disse Nina, com um sorriso encorajador. O corpo de um adolescente se recupera muito mais rápido do que o de um adulto. Vai dar tudo certo. Ela observou o carro de Ricardo se afastar pela rua. Pensando na conversa, percebeu que era apenas uma pequena peça em um mundo vasto, cheio de momentos de alegria e tristeza. E naquele instante, sua mente a levou de volta ao passado, ao seu ex-marido, Sérgio. Como eu pude me enganar tanto com ele, pensou Nina, sentindo o aperto familiar no peito. Até pouco tempo atrás, ela o amava profundamente, acreditava nele e sonhava com uma família feliz. Mas Sérgio havia se mostrado um egoísta, alguém que valorizava apenas bens materiais e suas próprias ambições. Você nunca me entendeu, Nina, ele costumava dizer, como se a culpa fosse dela. Você é boba demais. Muito ingênua. O mundo é cruel, e você precisa aprender a lutar pelo que quer, disse Sérgio, alguns meses antes do divórcio. Lembrando dessas palavras, Nina ainda não conseguia entender como ele havia mudado tanto. Ou será que sempre foi assim, e ela simplesmente não enxergava? Talvez o problema estivesse nela mesma, na sua natureza ingênua e confiável. Lutava diariamente pelas vidas de seus pacientes, mas, no final das contas, não tinha sido capaz de perceber a verdade que estava bem diante de seus olhos. Afastando esses pensamentos, Nina pegou o celular e abriu o e-mail. Havia algumas mensagens novas, mas ela decidiu ignorá-las por enquanto e começou a buscar materiais sobre construção naval na internet. Ela sabia que Sérgio não a deixaria em paz e tentaria tomar a empresa de todas as formas possíveis. Mas, em memória de Pedro Vicente, seu sogro e grande incentivador, Nina estava determinada a não desistir. Afinal, Pedro havia navegado junto com seu pai nos tempos de marinheiro, e essa conexão só reforçava sua determinação. Nina vestiu um hobby quente e sentou-se à mesa de trabalho. Sob a luz da luminária, abriu uma pasta cheia de documentos, plantas de embarcações e relatórios financeiros. Observava os desenhos técnicos, tentando entender como o navio era construído. Aos poucos, começou a sentir um interesse genuíno por aquele universo. Não era apenas uma luta para defender seus direitos, mas também uma oportunidade de aprender algo novo e desafiador. Depois de cerca de 1h30 de estudo intenso, o cansaço finalmente começou a vencê-la. Sentia os olhos pesados e a mente exausta, mas recusava-se a ceder ao sono. Com um suspiro, decidiu pausar o trabalho e foi para o quarto. Naquela noite, sonhou com o mar, agitado, gelado e turbulento. Uma pequena embarcação era jogada de um lado para o outro pelas ondas implacáveis. Dentro dela, um menino lutava para controlar o leme, tentando desesperadamente evitar que o barco afundasse. Talvez seja o Caio tentando me enviar algum sinal, pensou ela ao acordar. Porém, Nina mal teve tempo de refletir sobre o sonho. Seu telefone tocou, tirando-a do devaneio. Era Janaína, uma das enfermeiras da UTI. Doutora Nina, disse Janaína, com a voz animada. O Caio acordou. Aquele menino que caiu do cavalo, lembra? Ele está consciente e pediu por você. Num instante, todo o cansaço desapareceu. O coração de Nina acelerou, e ela correu para o banheiro, onde tomou um banho rápido. Ao invadir a unidade de terapia intensiva quase sem fôlego, Nina percebeu que o estado de Caio realmente havia melhorado. Ele estava deitado na cama, com os olhos fixos no teto e uma expressão de melancolia no rosto. Olá, Caio, disse Nina, aproximando-se com cuidado e sentando-se ao lado da cama. O garoto virou a cabeça com dificuldade, limitado pelo colar cervical. Ao finalmente olhar para ela, um pequeno sorriso iluminou seu rosto. Você é a doutora Nina, certo? Murmurou ele, quase em um sussurro. Ela concordou, tentando esconder a emoção que sentia. Fico muito feliz que você tenha acordado. Como está se sentindo? Dá para suportar, respondeu Caio. Só meu pescoço está meio rígido. Isso vai passar. Você só precisa descansar. Nesse momento, Natália e Guto entraram no quarto. Natália forçou um sorriso exageradamente doce. Como sempre, assumiu o papel de madrasta atenciosa. Aproximou-se da cama com passos calculados. Guto, por outro lado, manteve expressão arrogante de costume, mas Nina notou um brilho de medo em seus olhos.
E como está o nosso menino? Perguntou Natália com uma voz melosa. Ele está se recuperando bem, respondeu Nina, esforçando-se para manter a calma. Mas, no momento, ele precisa descansar, e não de visitas prolongadas. Mas nós somos a família dele, retrucou Natália em um tom agudo. Não podemos deixá-lo sozinho em um momento tão difícil. Eu sugiro que vocês saiam agora. Como médica responsável, preciso monitorar os sinais vitais dele. Vocês podem voltar mais tarde. Natália fechou a cara, claramente irritada. Com um gesto abrupto, apertou os lábios e saiu do quarto, batendo a porta atrás de si. Guto murmurou algo inaudível e a seguiu logo em seguida. Com o quarto novamente em silêncio, Nina voltou sua atenção para Caio. Nos olhos dele, podia ver medo e vulnerabilidade. Caio, me diga, você está com medo de alguma coisa? Perguntou ela suavemente. Ele soltou um leve soluço antes de responder. Sim, estou com medo deles. Deles? Da Natália e do Guto? Perguntou Nina, inclinando-se levemente. Caio concordou, apertando os olhos como se quisesse bloquear as lembranças. Me conte o que aconteceu no hipódromo, pediu Nina, mantendo a voz calma para encorajá-lo. Caio hesitou, mas começou a falar. Sua voz tremia. Ela era tão bonita, disse ele, enquanto lágrimas começavam a escorrer por suas bochechas. Ela é boa, sabe? Eu gosto muito dela. Mas... Sua voz falhou, e Nina apertou levemente sua mão, encorajando-o a continuar. E depois? Perguntou Nina, com paciência. Depois? Eu não lembro de muita coisa. Só lembro que o cavalo se assustou, e eu caí. E o Guto? Ele estava perto de você? Perguntou Nina, ainda mais atenta. Sim, ele tinha algo pequeno na mão, Caio hesitou, como se tivesse dificuldade em descrever o objeto. Nina mal podia acreditar no que ouvia. Guto? Será que aquele pequeno encrenqueiro realmente havia assustado o cavalo de propósito? Você tem certeza? Você viu isso claramente? Perguntou ela, com cautela. Sim, tenho certeza. O Guto apertou um botão, e aquilo fez um barulho alto. Respondeu Caio, com lágrimas começando a rolar por seu rosto novamente. Ele sempre tira sarro de mim. Diz que o papai não me ama, que só ama ele e a Natália. Nina apertou a mão do menino, sentindo uma onda de indignação e raiva crescer dentro de si. Como alguém poderia ser tão cruel? Está tudo bem, Caio, disse ela, tentando acalmá-lo. Eu vou te ajudar. Você promete que não vai me deixar sozinho? Sussurrou ele, com os olhos cheios de medo. Nunca. Eu prometo. Nina saiu do quarto com determinação. Antes de qualquer coisa, precisava lidar com aquela situação. Não poderia deixar Caio exposto a mais perigo. Respirou fundo e abriu a porta do corredor, onde Natália e Guto aguardavam. O ar de superioridade no rosto dela era inconfundível. Vocês precisam ir embora, disse Nina, olhando-os com firmeza. E não quero ver vocês aqui, nem hoje, nem amanhã. Na verdade, nunca mais. O quê? Por quê? Indignou-se Natália, cruzando os braços. Porque eu sei o que aconteceu no hipódromo. E sei que seu filho está envolvido nisso. Natália ficou sem palavras por um momento, enquanto Guto desviava o olhar, visivelmente nervoso. Isso não é verdade, balbuciou Guto. O Caio está inventando coisas. Ele sempre faz isso. Você acha que eu vou acreditar em você? Rebateu Nina, com os dentes cerrados. O Caio me contou a verdade. Eu sei de tudo. Agora, saiam daqui. Você não é ninguém aqui. Retrucou Natália, com desdém. Quem você pensa que é? É só uma médica. Sim, eu sou uma médica, respondeu Nina com determinação. E também sou a pessoa que não vai deixar que pessoas como vocês me digam o que fazer. Saiam imediatamente, ou eu vou chamar a segurança. Natália e Guto perceberam que não tinham escolha. Ao verem a firmeza nos olhos de Nina, decidiram recuar. Assim que eles desapareceram pelo corredor, Nina voltou para o quarto de Caio. O menino estava sentado na cama, olhando para ela com os olhos cheios de esperança. Você os mandou embora? Perguntou ele em um sussurro. Sim, respondeu Nina, com um sorriso. Agora você está seguro. Obrigado. Acho que você é o meu anjo da guarda. Você é forte por conta própria,
respondeu Nina, sorrindo. E logo tudo ficará bem para você. Enquanto olhava para Caio, Nina mais uma vez teve a certeza de que havia escolhido a profissão certa. Ela não apenas ajudava a curar o corpo, mas também a alma. E faria tudo ao seu alcance para garantir que aquele menino pudesse ser feliz, apesar das dificuldades. Nina sentou-se ao lado dele, começando uma conversa para distraí-lo de pensamentos tristes. Em seguida, tirou seu inseparável caderninho e, com alguns traços rápidos, desenhou uma caricatura de Natália, retratando-a como uma cobra sibilante, mas sem presas afiadas. Uau! Ficou igualzinho! Riu Caio. Você também é artista? Nina balançou a cabeça, sorrindo. Não, é só um hobby. Mas mesmo assim, você desenha muito bem, respondeu o menino, curioso. E o meu pai? Como você o imaginaria? Que animal ele seria? Nina sorriu ao ouvir a pergunta. Seu pai? Ele é um leão, com certeza. Um leão nobre, o rei dos animais, que faria qualquer coisa pelo filho. Meu pai me ama muito. Ele é incrível. Até prometeu construir um estábulo para mim, para que eu possa passar mais tempo com os cavalos. Que ótimo! Comentou Nina, animada. Acho que, se ele prometeu, ele vai cumprir. Depois de passar cerca de meia hora no quarto de Caio, Nina deixou o pequeno paciente para seguir para a sala dos médicos. No caminho, sentiu o celular vibrar no bolso. Nossa, é o Sérgio. O que ele quer agora? Murmurou para si mesma antes de atender. Alô? Oi, Nina. Como vai? Perguntou Sérgio com um tom casual. Estou trabalhando, respondeu ela secamente. Ah, trabalhando? Isso é bom, respondeu ele, rindo. Então ouça com atenção. Recomendo que você desista da herança do meu pai. Nina empalideceu. Sérgio, acho que já discutimos isso. Eu respeito a memória do Pedro Vicente e não vou mudar de ideia. Então é assim? Sérgio explodiu. Achei que aquele primeiro processo já tivesse sido suficiente para você. O que foi? Enlouqueceu? Ou será que a escuridão do inverno polar está mexendo com sua cabeça? Escuta aqui, eu sou o legítimo herdeiro, ponto final. Quer você queira ou não, a nova audiência será a meu favor. Bem, boa sorte, Sérgio. Nos vemos no tribunal, respondeu Nina antes de encerrar a ligação. Enquanto guardava o celular, sentiu um leve toque no ombro. Ao se virar, viu Ricardo, o pai de Caio, sorrindo para ela. Algum problema? Perguntou Ricardo, com um tom calmo. Por acaso ouvi a palavra tribunal. Para mim, essa é uma palavra-chave, brincou Ricardo, com um sorriso leve. Reflexo automático, como um cão de caça, sempre alerta e atento. Nina não conseguiu evitar um leve sorriso diante da tentativa dele de descontrair. Problemas? Bem, nada muito sério. Apenas uma disputa judicial com meu ex-marido por causa de uma herança. Ricardo ficou mais sério, franzindo ligeiramente a testa. Doutora Nina, isso parece complicado, mas tenho certeza de que você sabe o que está fazendo. Sou muito grato pelo que fez pelo meu filho. Agora preciso correr até ele, mas depois quero compartilhar algo interessante com você. Não fiz nada de extraordinário, Ricardo. Apenas cumpri meu dever, respondeu Nina, com um sorriso tímido. O apoio ao Caio foi dado por toda a equipe médica, não só por mim. Ah, modéstia é o seu ponto forte, hein? Retrucou Ricardo enquanto se afastava apressado. E, em um tom mais baixo, acrescentou, por favor, me espere no saguão. É importante. Nina foi até a saída e respirou profundamente o ar fresco da manhã. Levantou o rosto para o céu e pensou que logo a cidade voltaria à sua rotina habitual. O sol finalmente surgiria no horizonte, dissipando as sombras da longa noite polar, que se tornaria apenas uma lembrança envolta em mistério. Ricardo não demorou a chegar. Sabendo que Nina estava de folga e não querendo tomar muito do tempo dela, foi direto ao ponto. Entenda, antes mesmo de saber o que aconteceu no hipódromo, já tinha sentido que algo estava errado. Minha intuição, ela nunca falha. Estou ouvindo, incentivou Nina, percebendo o tom sério dele. Instalei câmeras escondidas em casa antes do acidente com o Caio. Não tinha conseguido ver as gravações até hoje. Sempre tive a sensação de que a Natália não tratava bem os meninos. Ela é fria, distante, quase sem emoções. Ricardo fez uma pausa,
parecendo reunir coragem para continuar. Só assisti às gravações há cerca de 1 hora. Vi que a Natália mal dá atenção para eles. Ela grita o tempo todo. Felizmente, não chegou a algo mais grave, como violência física, mas... Nina ouviu atentamente, quase sem acreditar no que ele dizia. E isso não é tudo, continuou Ricardo, com a voz mais tensa. Encontrei outra gravação. Eu não fazia ideia de que a Natália era assim. Ela estava ao telefone, aparentemente com o amante. O que ouvi, bom, foi de arrepiar. O que exatamente? Perguntou Nina, incapaz de conter a curiosidade. Você sabia que o Guto não é filho biológico dela? Perguntou Ricardo, lançando um olhar preocupado para Nina. Não, eu não sabia, respondeu Nina, sinceramente surpresa. Pois é, exclamou Ricardo, quase gritando. Descobri que a Natália adotou o Guto de um orfanato, mas não foi por bondade. Ela fez isso apenas para ganhar minha confiança. Ricardo apertou os punhos com tanta força que as juntas de seus dedos ficaram brancas. Ela só queria tirar dinheiro de mim no futuro, entende? E calculou tudo perfeitamente. Além disso, descobri que ela só precisava de um motivo para me convencer a processar o dono do hipódromo. Eu teria destruído o pobre homem no tribunal, e então o amante influente da Natália, Igor, compraria a propriedade por uma ninharia. Quer dizer que ela queria tomar o hipódromo, eliminando o obstáculo com suas mãos? Perguntou Nina, chocada. Exatamente, confirmou Ricardo. E o Guto? No fim das contas, ele não teve culpa de nada, certo? Perguntou Nina, com cuidado. Claro que não, disse Ricardo, balançando a mão. Ele não fez nada de propósito. O cavalo se assustou por negligência do tratador. Colocaram a ferradura de forma errada, o casco inflamou, e, quando Caio colocou para correr, o animal não aguentou. Ele estava acostumado ao som do apito, mas... foi só isso. Então o Guto realmente não teve culpa, concluiu Nina. Mas a Natália usou a situação para assustá-lo. Disse que tudo era culpa dele e que ele poderia acabar em um reformatório para menores. Nina sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Não bastava a Natália ser uma pessoa manipuladora. Ela também era uma mentirosa que usava crianças para seus próprios interesses. Isso é terrível, sussurrou Nina. Deve ser muito difícil para você lidar com isso. Acho que deveria ir à polícia. Você está certa. A Natália vai ter que responder por tudo isso, concordou Ricardo. Quanto ao Guto, eu não vou abandoná-lo. Vou transformá-lo em um homem de bem. E, se eu não conseguir, vou colocá-lo em uma escola militar. Um dia, ele vai me agradecer. Ricardo fez uma pausa e olhou para Nina. Mas, antes disso, quero ajudar você a ganhar o processo contra seu ex-marido. Não é à toa que tem experiência jurídica. Vamos reunir o máximo de provas contra ele. Muito obrigada, disse Nina, emocionada e sinceramente grata. De alguma forma, sentiu-se até um pouco sem jeito. Eles se despediram como verdadeiros amigos, agora unidos por segredos compartilhados. O mês seguinte passou rapidamente, trazendo mudanças irreversíveis na vida de Nina. Para a alegria de Ricardo, Caio começou a se recuperar quase completamente, já podendo caminhar e sorrir novamente. Um processo criminal foi aberto contra Natália. Enquanto isso, Nina, ao retornar para a sala do tribunal, já não sentia a insegurança que havia experimentado na primeira audiência. Dessa vez, ao seu lado estava Ricardo, confiante e sereno. E então, Dona Nina, pronta para desistir? Provocou Sérgio, com um sorriso cínico no rosto. Ricardo levantou-se calmamente de seu lugar. Minha cliente está determinada a lutar até o fim, declarou ele com firmeza. Em seguida, apresentou ao tribunal provas irrefutáveis que confirmavam o direito de Nina à herança. Ricardo desmontou meticulosamente todos os argumentos do advogado de Sérgio, demonstrando sua total falta de fundamento e de conhecimento sobre o negócio de construção naval. Está claro que o autor desta ação não tem o menor entendimento sobre o setor de construção naval, continuou Ricardo, dirigindo-se ao juiz. Sua única intenção é obter dinheiro fácil. Já Nina está comprometida a dedicar todos os seus esforços para preservar e desenvolver a empresa em memória do falecido Pedro Vicente. Após uma pausa que intensificou o clima de tensão na sala, Ricardo acrescentou: e quanto às qualidades morais do meu oponente, ele deixou a frase no ar,
enquanto todos aguardavam com expectativa. Foi exatamente por isso que Pedro Vicente decidiu legar sua empresa a Nina, e não a seu próprio filho, cujo caráter ele conhecia melhor do que ninguém. O rosto de Sérgio ficou vermelho de raiva, enquanto sua amante, Suzane, mexia nervosamente na bolsa. Ambos pareciam sentir que o chão estava desmoronando sob seus pés. O juiz, após ouvir atentamente os argumentos, anunciou um intervalo. Quando a sessão foi retomada, ele proferiu sua decisão. O tribunal determina que as reivindicações legítimas de Nina sejam atendidas integralmente. A empresa de construção naval será transferida para sua propriedade. Além disso, será conduzida uma investigação sobre Sérgio Vicente em relação aos indícios de fraude revelados durante o processo. O veredicto foi um golpe devastador para Sérgio e Suzane, enquanto Nina sentia, pela primeira vez, que a justiça havia prevalecido. Quando o juiz anunciou a decisão final, aplausos ecoaram pela sala. Nina sentiu um alívio profundo no coração. Ela havia vencido. Ainda assim, não conseguiu encarar Sérgio, que parecia à beira das lágrimas. Ele estava lamentável e insignificante, exatamente como na caricatura que ela havia desenhado em seu caderninho. Nina desviou o olhar e, ao encontrar os olhos de Ricardo, sorriu em agradecimento. Depois da audiência, já do lado de fora, Ricardo segurou a mão dela e disse: Nina, eu não sei bem como dizer isso, mas você é incrível. Tão inteligente, tão bondosa. Me apaixonei por você à primeira vista, lá no hospital. Diga, você quer se casar comigo? No fundo, Nina ficou surpresa com a declaração. Até pouco tempo, acreditava que nunca mais confiaria em um homem. Mas Ricardo, com sua honestidade e nobreza, fez seu coração bater mais forte. Ela sorriu e respondeu: sim, eu aceito seu pedido. Uma alegria indescritível tomou conta de Nina. Em sinal de gratidão e carinho, ela decidiu fazer um presente especial para Caio e Guto. Sabendo que os irmãos adoravam animais, Nina visitou um abrigo de cães abandonados e encontrou 2 pequenos filhotes gêmeos, brincalhões e adoráveis. Com um sorriso no rosto, ela levou os filhotes para a casa de Ricardo e colocou uma caixa de papelão diante dos meninos. De dentro da caixa, vinham pequenos latidos felizes e animados. Os garotos gritaram de alegria, abraçando os filhotes enquanto seus olhos brilhavam de felicidade. Aquele lar parecia novamente completo, como se uma mágica tivesse transformado tudo. Assim como o fim da longa noite polar trouxe o tão esperado nascer do sol, a vida de Nina também estava iluminada novamente. Ao lado de Ricardo, sob o pôr do sol, Nina finalmente sentia uma felicidade plena. Agora, ela tinha ao seu lado um homem confiável e amoroso, além de 2 filhos maravilhosos. Ao olhar nos olhos deles, ela via amor e lealdade genuínos. Lembrando-se de como, há pouco tempo, se sentia sozinha e desamparada, Nina reconheceu o quanto sua vida havia mudado. O destino lhe deu uma segunda chance, preenchida com sentimentos verdadeiros e sinceros. Se você gostou dessa história, ficarei muito grato se puder apoiar clicando no botão de curtir. Isso significa muito para mim. Um grande abraço e até a próxima!